Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de João, capítulo 2, versículos 23, 24 e 25, que diz o seguinte: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitas vezes, irmãos e irmãs, eu fico impressionado com a presença de grandes multidões em eventos ocultos que são transmitidos pela mídia, né? Então você vê milhares de pessoas reunidas para ver sinais. Às vezes sinais prometidos à multidão por pregadores, conferencistas, geralmente os responsáveis pela organização desses eventos. Então eu tenho a impressão de que a multidão vai em busca desses sinais. E ao final do evento, muitos afirmam crer em Jesus, a partir do que presenciaram. No texto que lemos, Jesus nos diz o que ele pensa da reação das multidões aos sinais que ele operou em Jerusalém e a crença da multidão nesses sinais. O versículo 23 diz que Jesus está em Jerusalém durante a festa da Páscoa e que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. De acordo com João, Jesus ficou alguns dias em Jerusalém, participando da festa da Páscoa, realizando sinais. E por causa desses sinais, muitos que os havia presenciado diziam acreditar nele. Mas ao contrário do que se esperava, Jesus não lhes deu muito crédito. E eu gostaria de destacar dois desses sinais. O primeiro, o que aconteceu nas bodas, ou no casamento em Caná da Galileia. João considera esse sinal o primeiro milagre de Jesus. Ou seja, Jesus transformou água em vinho, que foi uma coisa fantástica, né? Imagina uma festa de casamento sem vinho, sem a bebida. E de repente, Jesus manda encher alguns potes, né, de água e transforma em vinho. Mas o outro sinal que serviu de referência para essas pessoas crerem em Jesus foi a purificação do templo. Quando Jesus expulsa do templo todas as pessoas que estavam comercializando ali, dentro do templo. Para muitos, esse é um sinal messiânico. Por quê? Porque, de acordo com o Salmo 69:6, o gesto de Jesus tem a ver com o zelo da casa do Senhor. E, após a purificação do templo, os discípulos então dizem aos presentes: olha, isso é para se cumprir o que está escrito no Salmo 69:6. Mas, em 520 a.C., o profeta Zacarias, profetizando sobre a glória futura de Jerusalém, disse: naquele dia já não haverá mercador, vendedor, na casa do Senhor dos Exércitos. Então veio à memória do público ali presente essas duas profecias, esses dois textos. Então, diante disso, muitos tomaram o partido de Jesus, porque viam nele a figura do Messias reformador,
o Messias que transformaria a realidade social, política e econômica de Jerusalém. O texto diz que muitos creram no nome de Jesus. O verbo grego utilizado, de onde vem a palavra crer, pode ser traduzido como crer, fé, confiança. Mas, nesse contexto, tá, o crer está associado à incerteza sobre a autenticidade do compromisso da multidão com Jesus de Nazaré como Messias. É um crer que deixa a desejar. Os versículos 24 e 25 diz que o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Porque ele, Jesus, ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, irmãos e irmãs, diante dessa multidão que está dizendo que crê em Jesus, a reação de Jesus nos surpreende. Primeiro porque Jesus não respondeu positivamente, com entusiasmo, à adesão demonstrada pelo grupo. Embora eles afirmassem crer em Jesus, Jesus não cria neles. Ou seja, Jesus não tinha fé na fé deles. Portanto, Jesus considerou toda a crença que a multidão dizia depositar nele como algo superficial. E o versículo 25 explica por quê. Porque Jesus conhece a todos. Todos que estavam em Jerusalém, entusiasmados com os sinais e que diziam crer nele. Afirmavam acreditar nele. Jesus sabia, no entanto, que eles estavam enganando a si mesmos. Eles não sabiam qual era a sua verdadeira situação em termos de fé. Contextualizando esse texto, irmãos, trazendo para os dias de hoje, nós precisamos partir do princípio de que o eixo principal, para nós compreendermos esse ensinamento de Jesus, é que Jesus conhece a todos nós. Jesus conhece a natureza humana. E ainda que pareçamos ao mundo que cremos em Deus, que cremos em Jesus, ele nos conhece e não se deixa manipular ou enganar. Temos a impressão atualmente que o marketing utilizado por alguns grupos evangélicos para atrair as pessoas são os sinais, milagres. Ou seja, prometem a solução para todo e qualquer problema que a pessoa tenha. Basta ir a esses grandes eventos. Agora pense comigo. O que diria Jesus dessa estratégia evangelística? Responda para você. Como podemos afirmar que esses grupos não estão instrumentalizando os sinais, a ação e o poder de Deus para atrair as pessoas às suas igrejas? É possível a gente dizer que não existe essa possibilidade? A título de conclusão, irmãos e irmãs, nós podemos compreender que nesse texto, Jesus deixa claro que estamos nos enganando quando não percebemos, quando não compreendemos a mensagem que Deus quer nos transmitir através dos sinais. É por isso que ele não acreditava na fé dos que diziam crer nele, aquela multidão de pessoas lá em Jerusalém. Por quê? Porque quando enfatizamos demasiadamente os sinais, estimulamos as pessoas
a crerem em Jesus de maneira equivocada. Ou seja, essas pessoas vão interpretar mal os sinais operados por Jesus. Não vão compreender a profundidade espiritual desses sinais. Precisamos mostrar para essas pessoas que a crença em sinais não é a fé que Jesus exige para cada um de nós. Por quê, irmãos e irmãs? Porque a fé bíblica verdadeira é mais do que uma resposta aos sinais, que é caracterizado pela emoção ou um sentimentalismo irracional. A fé bíblica verdadeira não aceita um Jesus poderoso sem imaginar que este poder é o seu amor pelo ser humano indistintamente. Esse é o grande poder de Jesus Cristo. Por isso que lemos em 1 João 3,16 o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Portanto, irmãos e irmãs, a fé bíblica verdadeira não procura seus próprios interesses em sinais ou em milagres, mas coloca sempre os interesses dos outros, os interesses do próximo, em primeiro lugar. Por fim, a fé bíblica verdadeira sempre tem como finalidade última o amor ao próximo como a si mesmo. É o que lemos em Marcos 12:30. No entanto, irmãos e irmãs, só é possível praticar o amor ao próximo se formos transformados interiormente pelo poder de Deus e pela graça de Deus. E isto é mais do que crer, é mais do que acreditar em sinais. Oremos para que Deus nos abençoe e nos livre de uma fé baseada em sinais, ou simplesmente nos sinais, mas que sejamos eternos discípulos da sua palavra, do seu amor e da sua misericórdia ao mundo. Amém.